Olá, voltamos então aqui ao canal História em Movimento. Com o material aí de história contemporânea, mundo atual, talvez, enfim, um material que nos leva ao ano de 2011, a publicação original desse material, que é um material da Globo News, o programa Dossiê de 2011, quando lembrávamos em 2011 os 10 anos dos atentados de 11 de setembro de 2001, contra as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Esse material ele volta ao ar agora em 2013, já que neste ano de 2013 nós lembramos os 10 anos do início da campanha militar norte-americana no Iraque, a segunda invasão, já que temos lá uma primeira invasão dos anos 90, que alguns chamam de Primeira Guerra do Golfo, e essa invasão de 2003 que vem na esteira justamente dos acontecimentos do 11 de setembro de 2001, essa política externa norte-americana vinculada aí a toda uma doutrina de ataques preventivos, e essa invasão de 2003 que levou à queda do governo de Saddam Hussein, inclusive com a sua prisão, seu posterior julgamento e a sua execução. Bom, de modo geral, nós costumamos olhar para esses episódios todos e até mesmo para esse episódio da Primeira Guerra do Golfo, lá do início dos anos 90, como todo um processo ligado a essa nova política externa norte-americana que vem muito na linha aí desse mundo pós-queda do Muro de Berlim, esse mundo multipolar com a rigor aí uma grande e única, talvez superpotência militarmente falando, os Estados Unidos da América. Esta segunda invasão, que marca aí os seus 10 anos agora em 2013, por isso esse material acaba indo ao ar novamente, ela vem na esteira desta política externa, embora com o incremento do impacto dos acontecimentos do 11 de setembro sobre esta mesma política externa. O que nos interessa mesmo nesse material, que é um material que nós veremos aí em algumas partes, dada a sua extensão, é o tipo de relato que veremos. E o relato de um ex-soldado norte-americano, o soldado Ethan McCord, que faz aí toda uma série de traz toda uma série de informações, tem no seu relato uma série de informações bastante interessantes e bastante importantes. Acho que o material é autoexplicativo e talvez além dessas reflexões todas sobre os conceitos aí de política externa norte-americana, pós-queda do Muro de Berlim, pós-11 de setembro de 2001, fica principalmente a importância desse material no sentido da experiência humana, do impacto da história, desses processos históricos sobre nós, seres humanos. Exemplificado nesse material pelo relato do ex-soldado Ethan McCord, que inclusive faz também referência ao também ex-soldado Bradley Manning, que teve uma participação decisiva nesse processo que será descrito nesse material, já que acabou vazando uma filmagem, que seria uma filmagem privativa das Forças Armadas norte-americanas. O site Wikileaks, que recentemente aí esteve na ordem do dia, acabou entrando em todo esse processo. Esse filme foi para o YouTube e os dobramentos foram vários. Enfim, insisto, creio que além desses conceitos aí de política externa norte-americana, pós-queda do Muro de Berlim, pós-11 de setembro, desse mundo atual, desse mundo contemporâneo, nós temos principalmente a experiência humana. E no caso desse material, a experiência desse ex-soldado Ethan McCord, que poderíamos dizer, talvez de forma um pouco poética, mas muito realista, teve o seu encontro com a história. E é um encontro quase sempre muito forte e que não é impune, como foi o caso do nosso Ethan McCord. Vamos então a esse material, esse relato conduzido pelo jornalista Geneton de Moraes, sempre com materiais bastante úteis para a gente pensar, nesse caso, mundo atual, história contemporânea. Vamos ao relato do ex-soldado norte-americano Ethan McCord. Roger, I just estimate there's about 20 of them.
Um helicóptero Apache do exército americano abre fogo contra um grupo de homens num subúrbio de Bagdá, no Iraque. Um dos homens carrega um volume que parece uma arma numa região onde houve troca de tiros entre os chamados insurgentes e soldados americanos. Roger that. We have no personnel east of our position, so you are free to engage over. You're clear. All right, firing. A ordem para atirar não demora. Let me know when you get them. One shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Keep shoot. Keep shoot. Bushmaster 2-6. We need to move time now. All right, we just engaged all 8 individuals. Yeah, we got 2 birds. We're still firing. Got him. 6 is a 2-6. We'll move, but we got Oh, I'm sorry. Well, bypass. God damn it, Kyle. All right. I hit it by heck. All right, you're clear. All right, I'm just trying to find targets again. Bushmaster 6 is a Bushmaster 2-6. Got a bunch of bodies laying there. All right, we got about 8 individuals. Yeah, we got one guy crawling around down there, but yeah, we got definitely got some. Now, Bushmaster, we have a van that's approaching and picking up the bodies. Where's that van at? Right down there by the bodies. Okay, yeah. Um homem que passava pelo lugar numa van se aproxima da cena para socorrer os feridos. Bodies and weapons. Let me engage. Hey, we need to stop that so we can get down there. We need to stop that. You see my location? Roger. Break. Crazy Horse 1-8. Request permission to engage individual. Picking up the wounded. We're trying to get permission to engage. Come on, let us shoot. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. Bushmaster, Crazy Horse 1-8. It's Bushmaster 7. Go ahead. Roger, we have a black SUV or bongo truck picking up the bodies. Request permission to engage. Lá do alto, o helicóptero abre fogo novamente contra a van. Toda a operação foi gravada. Clear. Come on. Clear. Clear. We're engaged as well. Coming around, clear. Roger. Trying to, I'm firing. George, this is Bushmaster 4. You got any BDA on that truck? Over. You're clear. This is Crazy Horse, stand by. Shooting for some reason. Go ahead. I think the van's disabled. Low left. Clear left. Oh yeah, look at that, right through the windshield. O exército decide não divulgar as imagens. Mas o WikiLeaks, a organização que se especializou em obter documentos secretos produzidos pelos governos, consegue uma cópia completa do vídeo. Postado no YouTube, o vídeo já tem quase 12 milhões de acessos. O resultado, um escândalo. 2 dos homens atingidos eram, na verdade, funcionários de uma agência de notícias. Ao todo, 11 iraquianos morreram na operação. As imagens registram um drama pessoal. Quando se aproxima da van em busca de combatentes, um soldado americano descobre que há 2 crianças dentro do carro. São 2 irmãos, uma menina de 5 anos e um menino de 10. Imediatamente ele socorre as crianças. O pai, um iraquiano de 43 anos, foi morto no bombardeio. O encontro inesperado com as crianças mudaria radicalmente a vida do soldado. O que terá acontecido com o soldado que, em meio a uma operação de guerra, tentou salvar crianças? O soldado Ethan McCord voltou aos Estados Unidos depois de ter sido ferido numa explosão no Iraque. Ethan passou 14 meses na guerra. Ao todo, serviu ao exército por 7 anos. Pai de 3 filhos, 35 anos de idade, ele vive numa casa modesta em Wichita, no estado do Kansas. Quando foi contactado pela Globo News, disse que aceitaria gravar a entrevista
porque pela primeira vez falaria a uma audiência brasileira. Hoje ele participa de uma organização chamada Veteranos contra a Guerra do Iraque. Virou militante da paz. Você vai ver agora o depoimento completo de Ethan McCord. É a história de uma grande reviravolta. Como uma cena de guerra envolvendo crianças transformou em pacifista um soldado que, ao chegar ao Iraque, imaginou que encontraria um país povoado por terroristas. O Iraque era o que você esperava ver? Well, you know, with the United States, especially in the military, once I joined the military, they villainized the entire country and made it seem that everybody in Iraq was the enemy. So I pictured Iraq as this country that was just full of terrorists, you know, and the people who weren't terrorists, they were being oppressed by the terrorists, and my job was to go to Iraq and to provide freedom and democracy. And once I got there, it was my views were quickly changed. I saw Iraqi people as people who were just trying to live their lives. They were no different than me or you. They were trying to protect their families and live their life and the best they can in a war zone. What I quickly learned in Iraq was our job was to out-terrorize the so-called terrorists. We essentially were the terrorists there. We were the ones kicking in the doors, wearing masks of skeletons and stuff like that, and dragging people out of their homes in the middle of the night and beating them up and shooting people, innocent people. I mean, most of the people that were killed in Iraq when I was there were innocent men, women, and children. So yeah, I viewed us as being the terrorists, and again, my favorite movie being Red Dawn, I started to view the people of Iraq just like the movie Red Dawn, where the United States is invaded by Russia and Cuba, and the Americans pick up weapons and they fend off, you know, the invaders from their homes. It's essentially Iraq. It's what the Iraqis were doing. They were defending their homes from us, the invaders. Que tipo de vida você levava aqui antes de ir para a guerra? I think that my life before 9/11 was pretty much basic American life. I had a job. I listened to hip-hop music and reggaeton, and I, you know, watched movies and played with my kids. Que tipo de filmes você gostava de ver? The movies I watched were basically like war movies, action movies, stuff of this nature. They a lot of violence and stuff like that. It's just, you know, Americans love violent movies. You know, you watch Rambo and everything else like that. In fact, I grew up watching war movies and, you know, everything that, I come from a very conservative family. So, you know, everybody in my family has served in the military in one form or another. And so it was viewed in my family that, you know, military service was honorable and that's what you know, that's what you do. I think my favorite actor is probably going to be Will Smith. From like Independence Day. I think that was probably my favorite movie. You know, the Americans coming out and fighting the invaders. But
But before that, I think my favorite movie from back in the 80s was Red Dawn.